Boa tarde a todos. Eu vou procurar ser o mais breve possível. Serei o terceiro monólogo e eu gosto mais do diálogo, então vou ser o mais rápido possível. O tema que me deram intitula-se Cultura das Transgressões, Cenários Futuros, sob a ótica do direito penal. Só sob a ótica do direito penal. É praticamente uma continuação da sua observação. O direito penal pune. A função dele é punir. Eu posso dizer do nosso direito penal atual, e que vem desde 1940. O nosso código é de 1940. Eu vejo o Código Penal nosso como duas vertentes, dois pilares. Ele é construído sobre dois pilares. A pessoa humana, único autor possível de um delito, ou seja, da prática de uma conduta que contém um desvalor de conduta. A conduta é um desvalor. Ao mesmo tempo em que esse desvalor de conduta produz um desvalor que é o dano a algum valor jurídico que a norma penal protege. Já dizia Nelson Hungria, um dos maiores comentaristas do nosso código, que o direito penal protege? Protege aquele mínimo ético exigido para a convivência social. Então eu tenho, no direito penal, valores a serem protegidos para que eu possa conviver em sociedade. Essa definição de direito penal é o mínimo ético. Portanto, já há aí uma noção de moralidade, de ética, mas não é só isso. É preciso, no direito penal, que haja uma lesão a um bem jurídico. Essa nomenclatura bem jurídico nos leva a imaginar que se tratam de valores materializados. Não, não é só. Quando eu falo em bem jurídico, embora eu prefira usar a expressão valor jurídico, quando se ferem esses valores mínimos necessários para a convivência social, eu estou cometendo um crime. Aí entra o direito penal. Se nós formos ver o nosso Código Penal, então eu tenho, junto com o desvalor da conduta humana, eu tenho um desvalor de dano a um bem jurídico. E no nosso Código Penal arrola os valores jurídicos ou os bens jurídicos que ele tutela. É evidente que esses valores foram postos em 1940, o nosso código entrou em vigor em 1941, em janeiro de 41. Eu tenho, nesta situação, muitos outros valores que, com o desenrolar da convivência social ou do desenvolvimento científico tecnológico do mundo, outros valores surgiram como necessários de tutela da lei penal. Eu tenho o sistema financeiro nacional, que não existia no nosso código anterior. Eu tenho crimes contra o meio ambiente. São valores que naquela época de 1940 nem se pensava em tutelar penalmente. Pois bem, fiquemos no nosso código. Eu tenho aqui
um rol dos bens que o nosso Código tutela. Vou dizer alguns. O primeiro é a vida, mais importante. Tanto é que o artigo 1º da parte geral, que é o 121, diz respeito ao homicídio. Depois da vida da pessoa humana, da sua honra, da sua liberdade, eu tenho patrimônio, na ordem posta no nosso Código. Patrimônio, e o primeiro crime contra o patrimônio que aparece no nosso Código é o furto. Furto que é penado, e naquela época do Código nós só tínhamos 2 tipos de sanções penais, de sanção penal, ou privativa de liberdade, e que é muito da cultura do povo brasileiro. Se conversa, a primeira coisa que se quer é, com todo mundo que vê uma transgressão, é dizer: esse sujeito merece estar na cadeia. Cadeia é a pena que a sociedade brasileira culturalmente quer. Pois bem, voltemos ao crime e fiquemos nele, no crime contra o patrimônio. Que eu posso falar em patrimônio público e também em patrimônio particular. Depois juntaremos as duas coisas. Subtrair coisa móvel é a definição de furto no nosso Código. Diz lá um parágrafo desse artigo 155. Se o criminoso é primário, já diz assim, criminoso. Então, aquele que subtraiu coisa alheia móvel é um criminoso. A própria lei está dizendo. Se o criminoso é primário, ou seja, não cometeu infração penal nenhuma anteriormente, e é de pequeno valor a coisa furtada, eu posso substituir essa pena de reclusão pela de detenção ou de detenção pela multa. Não existia naquela época ainda as penas restritivas de direito, que só surgiram em 1984. Pois bem, quando eu vejo esse parágrafo, eu vejo que a lei contemplou o indivíduo que cometeu um crime, ou seja, o autor do furto, e vejo também o valor do dano causado por ele. Então, eu vejo a conduta reprovável do agente com o dano produzido por essa conduta. O que se vê hoje, em termos de direito penal? Qual é a tendência? Sabendo que o direito penal frustrou as expectativas de servir de instrumento para as punições necessárias para um bom convívio social. Nós, no Brasil, em 1984, tentamos e conseguimos, e penso eu que com grande proveito, essas pequenas infrações, chamadas de menor potencial ofensivo, porque a ofensa ou o dano produzido é de menor potencialidade, mas nem por isso, a meu ver, deixam de ser crime. Criaram-se as penas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, a multa mesmo, se ela for bastante
para desestimular a prática de outros delitos? Pois bem, no delito de trânsito hoje, o que mais se usa são penas restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade. A prestar serviço no hospital, mas se estas penas foram introduzidas entre nós em 1984, se o juizado de pequenas causas, ou seja, juizados especiais, criminais, que têm por finalidade processar e julgar essas infrações de menor potencial ofensivo, a jurisprudência dos nossos tribunais, adotando movimento na Alemanha do professor Klaus Rossing, foi no sentido de que nós devêssemos caminhar no direito penal com coisas mais importantes e não com essa visão que já se revelava na prática do direito penal nosso como uma justiça penal destinada apenas a punir pessoas menos favorecidas socialmente e economicamente menos favorecidas. Costuma-se dizer que essas classes menos favorecidas que eram as destinatárias do direito penal único e exclusivamente. Houve então a reação da criação desses crimes econômicos para que se voltasse os olhos do direito penal não para essas infrações menores, mas para as grandes infrações e a punição para as pessoas de uma classe social mais elevada. O que se levou a isso? Essa teoria do Klaus Rossing é de que crime de bagatela, crime de insignificância, vejam os termos, são termos que se relacionam com o dano e não com a pessoa humana. Qual o caminho que o direito penal tomou hoje? Adotou para si, no Brasil, a teoria da insignificância penal, do crime de bagatela. Resumindo, o que se vê hoje na jurisprudência é que alguém que entra num supermercado subtrai ou melhor, furta determinados bens do supermercado, que estão ali expostos. Não me interessa muito o valor, ou melhor, interessa sim. Mas se esse valor for de tal monta que o dono do estabelecimento não tenha as suas finanças ou seu patrimônio consideravelmente diminuído pelo furto, não há crime. Ou seja, a teoria do crime de bagatela, a teoria da insignificância penal, redunda em desconsiderar crime essas condutas. Então, essa conduta de entrar num supermercado, furtar, se o valor, por exemplo, não passa de R$500, e se esse valor não vai influenciar ou não vai repercutir no patrimônio
do dono da propriedade lesada, não há crime nisso. Não há crime nisso. É só o crime contra o patrimônio, crime de furto. Eu me lembro que quando eu entrei num supermercado com minha mulher, e estava lá na porta do supermercado um atacadista, dizendo o seguinte: subtrair mercadoria desse estabelecimento é crime. Artigo 155 do Código Penal. Eu disse assim, lê do engano desse proprietário, ele não sabe que isso é crime de bagatela. E que se chegar até ao Supremo Tribunal Federal, os juízes vão dizer, isso não é crime. O direito penal tem que cuidar de coisas mais importantes. Segundo, não, mas ele já fez isso 3, 4 vezes. Ele está aqui na porta do nosso estabelecimento 3, 4 vezes. Não importa. O importa é o pequeno valor da coisa contada. Ou seja, deixou-se de se considerar o direito penal como possibilidade de fazer com que modificasse as pessoas. Um direito penal, que se forem observar, tem toda a nomenclatura de penitência. A começar a nomenclatura usada mesmo, penitenciária, é o lugar onde se expia um castigo. Outra, cela, é onde alguém cumpre a sua penitência, expia o seu castigo. Nada disso agora merece consideração. Não me interessa se para esses fatos a pena tem sentido de castigo, e castigo é só pessoal, é a pessoa humana pela sua conduta que vai sofrer, ou se essa pena tem também o sentido de prevenção para que outros não cometam mais. Ou ele próprio não cometa mais. Pois bem, hoje no Brasil, essa teoria do crime de bagatela não fica só adstrita ao crime contra o patrimônio particular. Vai mais. Vai ao patrimônio, ou à formação do patrimônio público, que é o contrabando, que é o descaminho, principalmente o descaminho, se não uma forma de sonegar tributo. Sonegar tributo de um produto importado. Eu não pago o tributo e cometo o crime de descaminho. Pois bem, a Receita Federal hoje, e aí a responsabilidade também é do próprio Estado, ela diz que importação de mercadoria cuja tributação for inferior a R$10.000, ou até R$10.000, é crime de bagatela. Você pode importar mercadoria cujo tributo for de até R$10.000 e que isso é crime de bagatela. Ou seja, isto não é crime. Isto é da lei federal que diz que a Receita Federal não deve abrir procedimento fiscal se o tributo for de até R$10.000. Já veio de 2,5 para 5 e hoje está em 10. Eu diria, tanto o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, todos os nossos tribunais e juízes
de primeiro grau estão aplicando o crime de bagatela. Os juízes federais, então, nem titubeiam em arquivar o processo, porque a lesão aos cofres públicos não chegou a 10 mil reais. Quando eu vejo que essa cultura de transgressão nossa é estimulada pelo Poder Judiciário e pelo próprio Poder Executivo, eu diria que, professor, eu não posso ser tão otimista assim. Embora termine, ainda tem mais tempo? Mais 5 minutos. Embora termine, então, dizendo o seguinte, eu também não sou pessimista ao extremo. Eu vejo este quadro hoje no Brasil, com relação ao direito penal, que é uma ciência a que eu me dedico. Mas estou vendo hoje que ela praticamente não tem função social nenhuma. Dizem os adeptos dessa teoria. Tenho aqui um trecho de um acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Furto, pequeno valor, princípio da insignificância, adoção, conduta, reiteração. 1. A melhor das compreensões penais não seja mesmo o ordenamento jurídico penal destinado a questões pequenas, coisas quase sem préstimo ou valor, ou seja, entrar num supermercado ou num posto de gasolina, furtar. Se for pequeno valor, não influiu no patrimônio, não perturbou muito o patrimônio da vítima, o direito penal não deve mexer com isso, não. Ela podia até não mexer com isso, mas considerar isso descriminalizante é que me assusta. Antes falou-se a propósito do princípio da adequação social. Hoje fala-se a propósito do princípio da insignificância. Já foi escrito: onde bastem os meios do direito civil ou do direito público, o direito penal deve retirar-se. É insignificante, dúvida não há, a lesão ao patrimônio de um supermercado, estou lendo a ementa de um acórdão, decorrente da subtração de uma garrafa de vodka no valor de R$ 59. Há outros acórdãos em que o valor vai a 200, 400. A prática reiterada de furto de coisas de pequeno valor não impede a aplicação do princípio da insignificância. Você pode ser um autor de subtração habitual, que isto não impede a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela. A insignificância, é claro, mexe com a tipicidade penal, donde a conclusão de que fatos dessa natureza, evidentemente, não constituem crime. Habeas corpus concedido. Como é que é? É o medo que eu tenho, é de que isto tudo esteja servindo de estímulo para essas transgressões. Transgressões que eu digo, não é só o Poder Judiciário, mas também o Judiciário se servindo do poder público,
que diz assim: é insignificante qualquer lesão aos cofres públicos ou não recolhimento de quantias ao cofre público inferior a R$10 mil. Fico sim, professor, muito assustado com essa teoria, e indagando, para que serve o direito penal? Agora ele está direcionado só para os crimes econômicos praticados por uma outra classe social e essa? Assim, quais são os mecanismos de direito civil, do direito público que eu tenho para coibir essas condutas? Pois bem, direito penal não há. Mas se o meu pessimismo com o direito penal é grande, o meu otimismo com o povo brasileiro e com essa procura de mecanismos para mudar essa cultura de transgressão existente entre nós, me faz convicto que o Brasil rapidamente vai mudar. Cito um exemplo que gosto de propagar, é que eu posso andar em Brasília numa faixa de pedestre, sabendo que não vou ser atropelado, porque o carro vai parar. Não repita a experiência em São Paulo, que o resultado será bem diferente. Não é repetir, talvez São Paulo tenha repetido a experiência de lá. Essa experiência já tem quase 15 anos. E como é que se conseguiu isso? Mudar essa cultura, tanto para o pedestre quanto para o motorista. O pedestre basta fazer assim na mão, na Europa nem isso. Você pôs o pé na rua, o carro já para. Mas aqui você ainda tem que fazer assim e o carro para. E quem está do lado já tem um olhar de censor para aquelas pessoas que estão dirigindo e não obedecem à faixa de pedestre. Mas veja mais o poder público querendo destruir essa cultura benéfica que começou em Brasília. As faixas estão sumindo. Elas não estão sendo renovadas. Mas esse é o exemplo que me faz ser otimista. Muito obrigado.